pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Celso, sou especialista em Direito do Trabalho, tenho a honra de coordenar a área trabalhista do Bicudo Matos e Moraes, que é uma importante banca de advogados aqui de São Paulo, e hoje estou gravando esse vídeo para trazer para vocês novidades sobre o julgamento do STF com relação à medida provisória 927 de 2020. Na última quarta-feira, dia 29 de abril, foram julgadas 7 ADIs que buscavam a inconstitucionalidade dessa medida provisória. Apenas para contextualizar, vale lembrar que essa medida provisória foi uma das primeiras editadas pelo governo federal com a finalidade de flexibilizar alguns pontos do direito trabalhista com a contrapartida de garantir a manutenção dos postos de trabalho e a renda do trabalhador também. Mas diferente do que a gente estava esperando, né, juristas mais famosos, assisti alguns vídeos, bastante material sobre o tema, houve muita divergência nos votos, né, o que não era esperado. Alguns ministros votaram pela manutenção integral da medida provisória, como por exemplo o ministro Marco Aurélio. Já o ministro Alexandre de Moraes, ele foi o primeiro que abriu divergência. Ele votou pela suspensão, ou seja, pela inconstitucionalidade dos artigos 29 e 31 da medida provisória. Teve também aqueles ministros que tiveram um voto para uma inconstitucionalidade mais ampla, uma inconstitucionalidade maior, como por exemplo a ministra Rosa Weber. Ela, que inclusive era do TST, foi ministra do Tribunal Superior do Trabalho, ela não só acompanhou o voto do Alexandre de Moraes, mas ela também ampliou. Para ela, tinham mais artigos da medida provisória que deveriam ser considerados inconstitucionais. Só que no final dos votos, no final do julgamento, formou-se mesmo a maioria para julgar inconstitucional apenas os artigos 29 e 31 da medida provisória 927 de 2020. Tá? Por questões didáticas, pessoal, eu vou falar dos dois artigos, mas por essa questão eu vou falar primeiro do artigo 31. Tá? Ambos os artigos são muito importantes, mas o artigo 29 com certeza é aquele que vai deixar mais dúvidas. Então eu vou deixar ele também por último. Né? Então vamos começar, eu acho legal a gente começar fazendo a leitura integral do artigo 31 para a gente ver como ele era antes dessa suspensão e qual era o objetivo dele. Tá bom? Então vamos agora à leitura do artigo 31 da medida provisória 927 de 2020. Artigo 31. Durante o período de 180 dias, contado da data de entrada em vigor desta medida provisória, os auditores fiscais do trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades: falta de registro de empregado a partir de denúncias, situações de grave e iminente risco somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação, ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente somente para irregularidades imediatamente relacionadas à causa do acidente e, por último, trabalho em condições análogas a de escravo ou trabalho infantil. Esse é o artigo 31. Então, pessoal, pela leitura, vimos que o texto é bem objetivo, não é complexo o entendimento dele. Na verdade, a gente viu aí que nesse período de 180 dias, o fiscal, o auditor do trabalho, quando fosse fazer uma visita à empresa, se ele identificasse uma irregularidade que não fosse essas que estão na exceção do próprio artigo, ele não lavraria o auto de infração. Tá? Ele ia trabalhar orientando, mas não ia autuar a empresa. Qual foi a fundamentação do ministro Alexandre de Moraes quando ele optou pela inconstitucionalidade desse artigo? Ele fundamenta no sentido de que a ausência da fiscalização não ajudaria na pandemia. Mas com todas as vênias possíveis, eu ouso aí discordar do ministro. Vamos analisar os próprios termos da medida provisória. Se a gente verificar, o objetivo desse artigo é, na verdade, não de evitar o contato do auditor fiscal do trabalho com a empresa ou com o trabalhador. Pelo contrário, o artigo deixa clara a necessidade dele orientar o empresário nesse momento de dificuldade. A ideia não é criar mais um problema para ele com auto de infração, e sim ajudar nesse momento de pandemia. E o que ajuda também é o empregado.
O auditor fiscal ia chegar na empresa, verificar uma situação, ele ia orientar, ele ia sugerir o que a empresa deveria fazer com base na legislação, ia verificar inclusive a questão do ambiente de trabalho para ver se todas as medidas de prevenção, de contágio ao coronavírus estão sendo tomadas, e tudo ia ser de uma forma a efetivamente ajudar o empregador e o empregado. Né? Não tinha a mínima necessidade de revogar o artigo que está falando de uma situação puramente de autuação, não da não ação do auditor fiscal do trabalho. Né? Aí ele tem essa fundamentação falando que não ajuda no combate à pandemia. Se for por esse lado, se for com essa base que o ministro está fundamentando, ele também deveria julgar inconstitucional o artigo 15 dessa mesma medida provisória, que é o artigo que suspende todas as questões administrativas com relação à saúde ocupacional e segurança do trabalho. O artigo 17, que fala da CIPA. Então, não faz sentido ele simplesmente considerar inconstitucional esse artigo por causa da questão do auto de infração, que na verdade mais vai prejudicar o empresário nesse momento de dificuldade do que se fosse tão somente a aplicação efetiva do artigo no sentido de orientar o empregador, orientar o empregado, auxiliar no ambiente de trabalho, para transformar o ambiente de trabalho num ambiente seguro, tanto para o empregador como para o empregado também. Tá? Então, assim, os desenrolares desse artigo é mais nesse sentido mesmo, a questão do auto de infração. Agora, qualquer situação que o auditor fiscal identifique na empresa, ele inclusive é obrigado a autuar, sob pena de responder por crime de prevaricação. Né? Então, a partir de hoje, na verdade, a partir da publicação da decisão do STF, se tiver a visita do auditor fiscal, não existe mais essa situação de não autuar nesse prazo de 180 dias. A autuação, se tiver alguma irregularidade, vai ser feita, inclusive é uma obrigação do auditor fiscal fazer essa autuação. Bom, pessoal, vamos agora ao fatídico artigo 29 da MP 927 de 2020. Vamos continuar aí no mesmo modus operandi, então vamos começar o tema fazendo a leitura do artigo 29 da medida provisória 927 de 2020. Vamos fazer a leitura. Vamos lá, artigo 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Pessoal, como podemos ver, esse artigo é bem curtinho, ele tem exatas 17 palavras, mas vai gerar um tumulto imenso no mundo jurídico. Pode ter certeza que serão aí inúmeras horas de discussão, muitos debates e possivelmente muitas ações judiciais também. Tá? Eu acho interessante a gente começar a falar um pouquinho sobre o tema, sobre as questões de saúde ocupacional que já existem na legislação vigente antes dessa medida provisória. A gente tem na CLT um capítulo inteiro dedicado à questão de segurança e saúde do trabalho. Tá? Vai dos artigos 154 até os artigos 223 da CLT. Além da CLT, a gente tem também a Lei 8.213 de 91, que ela fala especificamente do acidente de trabalho típico, que é aquele acidente mesmo que acontece na hora da atividade profissional, e fala também das doenças ocupacionais, que são aquelas que são equiparadas ao acidente típico, gerando todos os reflexos de estabilidade, enfim, todos os reflexos que vocês já conhecem quando tem um acidente ou uma doença ocupacional. Ao meu ver, a medida provisória, ela não tira, em momento algum, o artigo 28 da medida provisória, ela não tira, em momento algum, a possibilidade de ser reconhecido a doença ocupacional de um determinado trabalhador. Tá? Esse já é o primeiro motivo para falar que não seria necessário julgar inconstitucional esse artigo. Eu entendo que até na verdade a mens legis, a ideia do legislador da medida provisória foi trazer segurança jurídica. Né? Então, a princípio, a ideia dele foi deixar claro que existe a possibilidade do reconhecimento de doença ocupacional, desde que tenha anexo. Né? Se a gente olhar a fundamentação do ministro Alexandre de Moraes, ele vem mencionando que o artigo é extremamente ofensivo,
ele menciona que existem vários trabalhadores que estão aí nas atividades essenciais, aquelas declaradas essenciais pelos decretos, né, municipais, estaduais, e eles estão expostos a esse risco. E aí ele menciona pessoas da área da saúde, menciona motoboys também. Aí estava analisando, veja, mas em momento algum a medida provisória fala que não vai ser reconhecido como doença ocupacional. O que ela fala é que precisa comprovar o nexo de causa, né? E ele acabou entendendo dessa forma, julgou inconstitucional. Vamos pensar nos efeitos práticos dessa medida. Em que pese muita discussão que vai ter, eu acho que na verdade, e isso não é um entendimento só meu, isolado, na prática o que vai acontecer é simplesmente a inversão do ônus da prova. Quando estava ativo o artigo 28, como se tinha que comprovar o nexo de causa, eu entendo que esse ônus seria do reclamante, né? Daquele trabalhador que eventualmente foi contaminado pelo coronavírus e queira falar que isso foi por causa do trabalho. Ele teria que comprovar esse nexo de causa. Essa era a ideia da medida provisória. Como ela caiu, a gente volta a aplicar a legislação que eu mencionei anteriormente. Especificamente nesse caso, o artigo 20 da Lei 8.213 de 91. Esse artigo ele já deixa clara essa situação da doença ocupacional, né? E com relação à inversão do ônus da prova, passa a ser da empresa a obrigação de comprovar que o empregado não ficou contaminado, não pegou o Covid-19 durante o expediente, durante o seu trabalho dentro da empresa. Agora você me pergunta, doutor, como que eu vou fazer essa prova? Ele pode ter pego no supermercado, no ônibus, no trem, visitando algum parente adoecido. Como que eu vou fazer essa prova? Isso é absurdo. Realmente é complicado, é difícil, mas tem saída. Vocês já estão habituados com isso, só não estão lembrando agora de imediato. Mas lembra que eu falei do artigo 20, de doença ocupacional? Esse artigo reflete em algumas situações que você precisa fazer na sua empresa e que você já tem. Lembra do PCMSO, do PPRA? Toda essa questão administrativa, de segurança e medicina do trabalho, vem com essa finalidade de você deixar o ambiente de trabalho melhor, de você buscar efetivamente proteger o ambiente de trabalho contra acidente, contra doença, né? E essa questão do Covid vai entrar nessa mesma linha. Você já precisa tomar esses cuidados normalmente para qualquer outro tipo de doença ou para qualquer outro tipo de acidente. A diferença é que agora você também vai precisar tomar medidas específicas e comprovar que tomou essas medidas específicas ao combate da contaminação, do contágio do coronavírus, né? É uma questão muito difícil, realmente. E é uma questão que tem que ser feita de maneira imediata. Calma, vai dar tudo certo. Mas por que maneira imediata? Porque você imagina que essa doença ela vai ter a curva, vai ter o período de maior contaminação e, né, graças a Deus, vai acabar. Toda medida que você tem que tomar é enquanto ela existe, né? Então esse é o cuidado que você tem que tomar, tem que ser agora, tem que ser imediato, né? Quais são esses cuidados? O que então a gente precisa fazer para poder gerar um indício ou gerar uma prova de que todos os cuidados foram tomados para eu me desincumbir desse ônus? Um momento ideal para investir forte em compliance trabalhista, tá? É o momento da empresa instituir um comitê de crise, solicitar uma confecção de PCMSO específico com relação à prevenção do Covid-19, instituir programas de treinamento, tudo que envolve a doença e toda a disposição que você tem que ter para poder demonstrar futuramente para o Poder Judiciário que se ele se contaminou foi porque ele não tomou as medidas mesmo tendo conhecimento delas. Que todas as medidas possíveis e impossíveis foram tomadas pela empresa para evitar a contaminação no ambiente de trabalho, tá? Eu entendo que essa é a saída. Inclusive, aplicando de forma eficaz as medidas que foram suspensas pela própria medida provisória 927,
que são as medidas do artigo 15 da MP. Né? O que fala? Esse artigo 15 da MP fala que está suspenso a realização de exames periódicos, esse tipo de coisa. Claro que tem a questão da aglomeração, que realmente tem que evitar, mas o que já está instituído nos programas tem que ser aplicado e melhorado da melhor forma possível para evitar a contaminação no ambiente de trabalho e para demonstrar que a empresa teve esse cuidado de assegurar que seus empregados não se contaminassem durante o trabalho, durante o seu expediente. Né? Essas ações, da forma agora que ficaram, só uma ressalva, gente, o que foi julgado foram medidas cautelares, tá? O mérito ainda vai ser julgado, isso ainda pode ter novas mudanças, mas a gente está tratando do cenário atual. Então, essa medida, se ela for mantida dessa forma, o julgamento de mérito, a gente sabe que vão ter muitas ações no Poder Judiciário trabalhista falando sobre o pedido de reconhecimento de estabilidade, de garantia de emprego por causa da Covid-19 ter sido, do empregado ter sido contagiado no ambiente de trabalho. Depois que passar a pandemia e você receber essa ação, se você não tomou essas medidas agora, você não vai ter como fazer essa prova. E o seu problema não vai ser apenas a indenização lá de 1 ano da estabilidade ou outra indenização que o juiz trabalhista venha te condenar. Você vai ter problema com a majoração do seu FAP. Você pode ter problema de ação de regresso da Previdência Social. Então você vai ter vários reflexos desse artigo de 17 palavras que vão te trazer um reflexo financeiro enorme. Então é muito importante ter esse cuidado, ter essa prevenção e a hora é agora. Tá? Pessoal, foi isso que eu preparei para o vídeo de hoje. Nós falamos da suspensão dos artigos 29 e 31 da medida provisória 927 de 2020. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma. Se gostaram, peçam que curtam, que se inscrevam nas minhas redes sociais, se inscrevam no meu canal do YouTube, não só nos meus canais, como também do escritório, BMM, Advocacia Personalizada. E a gente fica à disposição para tirar dúvidas, para ajudar em tudo que for possível nesse momento de crise. E na medida do possível, toda vez que tiver alguma novidade com relação a esse seu trabalho, vou tentar gravar um vídeo assim rápido, bem objetivo, trazendo essas informações para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!